conhece bem o futebol. Agora o Flamengo só perde por fogo amigo, pelo jeito. Aí se começar com coisinhas dentro do grupo, melindragem, essas coisas todas, o Flamengo só perde assim. Mercado da bola agitado para o Flamengo, contratação de Saul, ex-Atlético de Madrid, e já tem anti-flamenguista tentando colocar essa contratação aí como uma contratação pífia, tá? Como uma contratação que não está impactando o futebol brasileiro. Detalhes para o acerto de Carrascal e a negociação de Wesley com a Roma. O Flamengo pode acabar melando essa negociação. Infelizmente, mais um jogador sendo exposto de forma amadora pela diretoria do Flamengo. Não se esqueça de deixar o hype, tá? Clica no botãozinho aí do hype para ajudar nosso canal. E vamos acompanhar agora o que a mídia está falando sobre todas essas situações do nosso Mengão. Alto que um dia ele já mostrou, jogador formado no Atlético de Madrid, foi para o Chelsea, foi para o Sevilha, não teve uma boa temporada no ano passado, mas é um jogador muito jovem e que já teve um nível que poderia fazer muita diferença na América do Sul, mas eu confesso que eu tenho dificuldade de projetar o que esperar do Saul. Você consegue, Eric, fazer uma projeção? Só antes do Eric falar, André, o Donato, que jogou no Vasco, né, que jogou no La Coruña, jogou no Atlético. Eu até mandei uma mensagem... Ídolo do La Coruña? Isso. Eu mandei uma mensagem pro Donato para que ele possa dar um pouco mais de referências da última temporada, né? Para que a gente possa ter uma ideia, porque a gente tem uma ideia, mas não mais concreta, mais profunda de um jogador que está vindo, quer dizer, para substituir, teoricamente, o Gerson. Né? Desculpa, Eric. Ele já respondeu, Donato? Não, ainda não. Tô aqui. O Gé traz números fracos. Foram 26 jogos não, ele pelo aqui, Sevilha. Acabou de fazer aqui. Um gol, números fracos. Mas os números são muito... Dentro do futebol... às vezes você usa como você quiser, né? Mas primeiro, boa tarde para todo mundo, Praz, Maestro, Rizek. Então, assim, o que me pega nessa contratação do Saul, eu acho que é um nome interessante, acho legal você, às vezes, fugir da caixinha, assim, trazer caras, assim, que podem evoluir e dar peso pro time mesmo, assim, né? Se a gente lembrar que em 2019 o Flamengo trouxe um zagueiro espanhol que pouca gente conhecia, que era o Pablo Mari, e virou um baita zagueiro aqui no futebol brasileiro, né? Então o Saul... Se valorizou aqui no Brasil. O Saul, que já tem até muito mais nome do que tinha o Mari, pode ser bem representativo, assim. Ninguém conhece melhor o Saul do que o Felipe Luiz. Foi companheiro dele, treinava com ele, jogou com ele, foi campeão com ele. Então, ter o aval do Felipe Luiz, eu acho que é algo interessante para a gente avaliar a contratação do Saul. O que me pega é só uma coisinha, assim. O fato dele... Ele estava indo para o Trabzonspor da Turquia, que é um time... bem assim, coadjuvante na Europa, né? Para não dizer menos até, né? Por que um outro time de uma prateleira acima do Trabzonspor não se interessou, né, pelo Saul, né? Um jogador de 30 anos, como você disse, é muito jovem hoje em dia. Não que seja jogador para Manchester City, Real Madrid, mas times de prateleiras acima do Trabzonspor poderiam ter se interessado pelo Saul. Não sei se ele é um jogador valorizado em termos financeiros, aí outros clubes preferem investir em jogadores mais jovens, também pode ser isso. E o Flamengo tem essa bala para pagar salários, como paga para o Jorginho, por exemplo. E ele vem sem custo, né, Eric? Vem sem custo, vem só pela grana do salário, né? Então, assim, eu acho que num primeiro momento a gente precisa confiar no Felipe Luiz, né? Que de todo mundo, ninguém conhece mais o Saul do que o próprio Felipe, né? Em relação ao Saul, a gente sabe que o Flamengo tem um departamento de análise que revira o mercado, né? Como a maioria dos grandes clubes no Brasil tem. Mas concordo com o Eric. Nenhuma análise, nenhum departamento de análise, nenhum número, nenhum scout, nenhum observador, mesmo que em loco, vai conseguir fazer uma leitura melhor que a do Felipe, né? Tanto em questão de característica, de personalidade, como se encaixa no time. Então eu também, eu dou um peso muito grande para a chancela do Felipe Luiz. Pode ter sido até uma ideia do Felipe, né? Pois é. Pelo fato de, sei lá, num papo informal. Talvez alguém tenha levado o nome para ele e tal, ele falou, claro. Um papo informal, o cara diz, pô, você lembra do Saul que jogou com você, tá assim, assim, assado? Quer dizer, talvez isso seja. E nada impede também que o Flamengo possa recuperar o jogador. Por que eu digo recuperar? Porque ele foi um jogador de muito cartaz. Jogador de seleção espanhola. Exato. Foi pro Chelsea. Jogou com o Jorginho no Chelsea. Jogou com o Jorginho no Chelsea. E assim, nada impede que o
o Flamengo recupere o jogador. 30 anos é bem novo para o futebol. Exato. Hoje em dia, né? Na época do Maestro, 30 anos, a galera já falava que estava em fim de carreira. Pô, você né? imagina quando eu voltei com 35, o que é que dizia? O que é que esse cara veio fazer aqui? Eu não vou comparar a qualidade dos jogadores, não é isso, é só a situação. O Luizito Soares, ele estava sem espaço na Europa também quando veio para o Brasil. Sim. Tinha sido campeão espanhol pelo Atlético, na segunda temporada já mal estava entrando em campo e veio e fez o que fez. Não vou comparar a qualidade dos jogadores. O Memphis tem a idade do Saúl, né? Mas o Memphis está jogando a Euro, né? O Memphis jogou a última Euro. Né? O Memphis já estava em atividade em alto nível. Mas nada impede que um jogador dessa rodagem, dessa qualidade, chegue aqui e jogue muito bem. Mas sabe o que acontece também, André? Por exemplo, o Vitor Roque, quando foi contratado pelo Palmeiras, todos nós fomos unânimes. Caramba, 20 e poucos anos. Vai ser tudo. Ele está demorando para ser aquele Vitor que quando foi, mesmo com a idade, mesmo com toda a estrutura que existe, mesmo com todo o tratamento, não é fácil, entendeu? A questão nem sempre você dá aquela tacada certa, né? Quando você faz a contratação. Nem toda contratação é reforço, né? É complexo a coisa, porque você tem característica do clube e do jogador, né, que precisa... Ambiente, tem torcida, tem uma série de coisas. É lógico, quando você fala no nome desse quilate, como é o Saúl, com tudo que já fez na carreira, você assim, dá para fazer uma aposta, né? É lógico que, por exemplo, um jogador, como é o caso do Danilo, se o Danilo, que foi o Palmeiras aqui no início de carreira, com 70%, você traz ele de olho fechado. Você quer um exemplo no Flamengo, por exemplo? De La Cruz. Todo mundo achava que ia ser uma grande... Inclusive pelo início. De grande contratação. Até agora o De La Cruz não conseguiu ainda. Por outro lado, o Arias chegou sem nenhum cartaz. Cano chegou com pouco cartaz. O processo, né, André, que aconteceu com o Arias, eu acho que foram 2, 3 treinadores até ele chegar no auge. O Rios veio da Série B, cara. O Rios veio do futsal da Colômbia. E com uma rejeição Brasil enorme dentro da torcida do Palmeiras. Enorme. E, claro, ele se construiu, ele se evoluiu dentro do Palmeiras. Assim, eu uso a comparação. Jogador, porque nem o Júnior falou, tem uma série de contextos, de fatores dentro de campo, fora de campo, em questão de adaptação, de função que o treinador faz. É diferente de um carro. Um carro, tu vai na loja, eu quero um carro com 300 cavalos, que faça tantos por litro, tu pega, bota gasolina ou liga na tomada e ele sai andando e te entrega aquilo. O jogador tem muita coisa subjetiva envolvida. O Rames, por exemplo, veio como uma baita estrela para o São Paulo, não conseguiu chutar a bola aqui no Brasil. Não conseguiu. E continua jogando em alto nível na seleção colombiana. Internacional, Fulano veio com uma expectativa danada, melhor jogador da Copa do Mundo de 10. Agora, esse é um cara que, ele, assim, como a gente está falando, o Felipe ter chancelado, o Felipe conhece muito bem. É um cara que joga em todas as posições do meio-campo, joga de segundo, joga de terceiro, joga pelo lado, entrando para o meio, assim. Então, ele é um cara muito versátil, ele tem características de jogo que o Felipe gosta para jogadores de meio-campo. Você acha que é uma reposição ao Gerson? Como o Maestro falou, ele não tem as mesmas características, né? Mas eu acho que, de certa forma, pode ocupar o lugar que o Gerson ocupava. Eu acho que um é Arrascaeta, outro é Gerson. Acho que Carrascal, Arrascaeta e Saúl, Gerson. Com características diferentes, mas dentro para usar na posição. Foi exatamente assim, inclusive, que a gente daqui a pouco mostra as possibilidades de elenco do Flamengo. O Saúl na casinha que era do Gerson e o Carrascal na casinha. Eu vi um mapa de calor ontem do Saúl, era assim, o campo todo preenchido, assim, né? Porque ele é um cara desses, que joga em várias posições do meio campo, o Jorginho corre também muito. Pode jogar em menos, duas. Mas do lado não, né? O Saúl já joga do lado, né? Jorginho joga mais centralizado. Mas ele pode ser primeiro, pode ser segundo, né? Mas na faixa, o mapa de calor seria ali na faixa central. Perfeito, mapa central. Tem uma outra que eu estava vendo, é a respeito da saída do Wesley, né? Não vem sendo utilizado justamente porque parece que praticamente está fechado com a Roma. Esse vai ser um outro problema, porque as características do Wesley, né? Hoje é difícil você ter um lateral como ele, né? Ele melhorou muito na parte defensiva, de marcação, de cobertura, tudo isso. E na parte ofensiva você não precisa nem falar pela velocidade, pela transição que ele faz. No mercado, se você for procurar, André, você não vai ter. O Flamengo vai ter outra dificuldade. O Flamengo está mapeando dois jovens que estão fora, né? O Mantuan e o Vinícius Tobias, né? Que chegou aí para o Real Madrid B e tal. Mantuan é esse Corinthians? Isso. Tá no Zenit também. No Zenit. Então são dois jogadores que o Flamengo está mapeando também para o lugar do Wesley, né? Mas também é isso, a gente não sabe como esses meninos vão voltar da Europa, como vão se adaptar. Agora, é difícil você não vender o Wesley, né? 25 milhões de euros.
Ele querendo ir para a Europa. Pois é, mas você não vê, é só há ele pouco- querendo ir, sabe o que acontece? O Gasperini, eu falei com ele semana passada. Ele já quis levá-lo para a Atalanta, né? Ele agora assumiu a Roma. Mas, ó, entrou alguma água nesse chope aí do Wesley, porque no começo do ano, conversando com as pessoas do Flamengo, eles me contaram que tinham propostas pelo Wesley nessa casa de 25, 30 milhões e decidiram esperar, porque o Wesley estava em ascensão. Estava chamando a atenção do Hans Flick, treinador do Barcelona. E aí, conversando com o Wesley, vamos esperar, porque ele estava jogando muito, cara, muito. Então, assim, havia possibilidade do Barcelona, de uma oferta maior. E a impressão que eu tenho, eu digo impressão porque eu não atualizei essa informação, a impressão que eu tenho é que, como o Wesley teve uma queda, inegavelmente ele teve uma queda, hoje é até difícil dizer se ele sai como titular ou se o Varela é o titular da posição. E agora não dá mais para recusar uma proposta de 25, 30 milhões. 25 mais 5 de bônus, pode chegar a 30. É muita grana. Mas há pouco tempo o Flamengo decidiu esperar. Né? O Flamengo muita tinha a grana, chance de Zé. vendê-lo por um valor semelhante e decidiram esperar por essa janela, acreditando que poderiam vendê-lo por mais. É uma ótima venda, não se discute. Esse valor Ótima só mudaria venda. se ele fosse titular da seleção. Então, Aí tudo indicava que ele chegaria nesse patamar e ele deu uma queda. Se você parar para pensar que o Flamengo pode ganhar 25, não sei se tudo pro Flamengo, porque tem empresário, tem não sei o que, mas que o Fluminense vai pegar 11 com Arias, o Flamengo vai levar 2 vezes mais com Não, é uma Wesley. ótima É uma venda. venda menos influente. Uma menos ótima influente, venda. claro. Muito menos. É que assim, a valorização com a qual o Flamengo imaginava que poderia ganhar até mais, ela não aconteceu. Mas é meio Mas risco. é uma ótima venda, inegável. André, isso é meio risco, né? Principalmente quem está gerindo um departamento de futebol. Porque a perspectiva, realmente, ele estava jogando muito convocado para a seleção brasileira, saiu titular em algumas partidas. Ele foi convocado pelo Ancelotti. Você faz uma perspectiva de que realmente ele possa dar aquela deslanchada maior do que já tinha dado, entendeu? Eu acho que ele não foi bem no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes. Não foi bem. Eu acho que ele tem muito potencial, mas assim, eu acho que ele não foi bem aqueles 20 primeiros minutos do jogo contra o Chelsea. Depois ele se recuperou Depois no se jogo. recuperou e jogou. Fez uma partida Jogou ótima, eu ótimo. achei. Eu digo porque eu tenho uma expectativa alta com ele, muito alta. Eu também. Eu acho Muito que alta. ainda. Eu também estou contigo, sabe por quê? Porque o potencial que eu acho, pegando um treinador que possa desenvolver principalmente, né, a sua leitura defensiva, eu acho que ele vai melhorar demais. Que ele jogou nas demais. finais da Copa do Brasil no ano O passado. fato que o por Maestro exemplo. trouxe, eu acho que é muito importante. O Gasperini, que era o técnico da Atalanta, que jogava um futebol altamente legal de se ver na Itália, né? Um futebol Jogava- meio revolucionou. joga com até. 3 zagueiros. E o sempre. lateral. O lateral vai mesmo. E meio que revolucionou mesmo. A Atalanta era um time, chegou foi campeã em cima do Bayer Leverkusen e do Xabi Alonso, chegou cara. longe em Champions também. Então, assim, e ele já queria levá-lo para a Atalanta. Então, é um cara que vê muito potencial no Wesley. Então, é um cara que desenvolve o jogador. Eu acho que, assim, o Wesley está indo para o lugar certo. O fato de ter o Gasperini como técnico e o cara querer ele demais, mais de chegando uma na vez. Roma para montar o time dele, já Exato. ser um dos primeiros rostos. Eu acho que assim, do eu novo acho time. que o Wesley está fazendo a escolha certa. Muitas vezes o jogador sai daqui e não escolhe. Pode dar certo? Pode não dar certo. Mas assim, a escolha que o Wesley está fazendo, se for a Roma mesmo do Gasperini, eu acho que assim, é um caminho muito bem feito. Eric, Assim. e ele, do começo da carreira para agora, ele evoluiu muito em termos de entendimento de jogo. O Felipe foi muito importante eu vi pra ele um também, jogador né? muito voluntarioso, mas não tinha leitura de jogo boa. E o Júnior jogou na Itália, o Júnior sabe mais que qualquer um. Qual é a situação de jogo, o momento de jogo que o Wesley teria que evoluir? Na parte defensiva, né? E aí na Itália, acho que ajuda bastante ele Ele no esquema de 3 zagueiros, quer dizer, ele vai ter... Lá lateral é lateral. Tem essa primeira coisa, você tem que aprender a defender. Não tem foi com o Cafu, foi com o Roberto Carlos, todos aqueles que fizeram, né, grandes carreiras. Maicon, Serginho. Pode contar. A primeira coisa que o treinador falou, meu amigo, primeiro você não vai tomar gol desse lado. Depois, isso é típico do futebol italiano, entendeu? E jogando com 3 zagueiros, quer dizer, ele vai ter uma liberdade muito maior, né? Porque ele vai ter cobertura, vai ter... Isso pode facilitar do que quando você joga com linha de 4, que naturalmente... O Hélio, eu sempre falei isso, ele tinha uma dificuldade muito grande. A bola cruzada, da mesma forma como o Ayrton Lucas, que também melhorou. A bola cruzada do lado direito, essa cobertura dele em cima do zagueiro aqui, ele era muito deficiente, Bola oposta, ele não né? tinha essa leitura, entendeu? Ele às vezes não fechava, às vezes deixava o cara entrar... Ele já melhorou bastante isso, já foi uma coisa que ele corrigiu, entendeu? E naturalmente isso daí, o treinador vai dizer para ele que
que tem que aprender o mais rápido possível. Agora 25 de euros tem que vender. Não tem jeito. Mas você Pra sabe, qualquer né? time brasileiro. Não, concordo. Daqui a pouco tempo o Flamengo rejeitava valores nesse sentido, imaginando que haveria uma valorização ainda maior. Cara, ele jogou uma barbaridade na reta final do ano passado. No estadual desse ano jogou muito também. Fez até gol na final, né? Exato, muito. Acho que talvez tenha sido até o melhor jogador do Flamengo na competição. E aí teve uma queda. Normal para a idade dele, né? Normal. Cafu também começou a sua história no futebol italiano pela Roma. Depois foi jogar no Milan. Mas começou pela Roma também. Clube que tem... Deu o que falar e o Pedro acabou resolvendo a fatura no final de semana. 1-0 que valeu muito para o Flamengo, diante do rival Fluminense. E agora o Saúl, um jogador bem conhecido, de 30 anos, estava emprestado ao Sevilha, mas é do Atlético de Madrid, ainda tem contrato e deve estar sendo cedido ao Flamengo. Se os exames médicos confirmarem uma boa condição, ele assina e aí vai seguir como atleta do Mengão. Agora, Cicinho é um jogador experiente que atuou com o Filipe Luís, que conhece dentro e fora de campo, o que é um bônus, uma vantagem. É uma vantagem e vai chegar para somar ainda mais nesse Flamengo, que é um dos melhores elencos, né? Se não for o melhor elenco. Então, assim, Flamengo, Botafogo, as contratações são pontuais e contratações que chegam para fazer a diferença, né? Enquanto as outras equipes contratam para tentar encaixar sua peça, você já vê as equipes que lutam pelo título trazendo jogadores a nível, assim, muito alto. Então é difícil também você competir com esses times. E o Filipe Luís conhece o jogador, jogou junto, assim, vai vir para ajudar o Flamengo em busca desses títulos aí. É verdade. E quando ele jogou com o Jorginho também, então já se conhecem. Mas aquela história, eu não gosto de falar, Ronaldão, que é o substituto do Gerson, porque o Gerson é um cara diferenciado, um jogador de alto nível. E a gente vê que o Flamengo até mudou lá em 2019, aquele time tão celebrado era muito mais jovem. Agora está trazendo um atleta de 30 anos, o perfil é outro, Jorginho, já é mais experiente. O mercado, às vezes, ele favorece esse tipo de negociação, ainda mais para quem tem dinheiro como o Flamengo. Então, ainda mais que eles estão puxando a molecada da base também, que é esse menino centroavante, o Wallace Ian. Quando você tem um menino desse, você pode trazer um cara para dar essa qualidade nesse menino e ele tem um convívio com pessoas vencedoras, né? Pessoas que conhecem bem o futebol. Agora o Flamengo só perde pro fogo amigo, pelo jeito. Aí se começar com coisinhas dentro do grupo, melindragem, essas coisas todas, o Flamengo só perde assim. Muito bem. Vamos lá, falar mais um pouquinho sobre o Flamengo, tá? Saiu a informação aqui de Mauro César, que o Flamengo tentou aí a contratação do atacante Wesley, ex-Corinthians, e atualmente no Al Nassr, mas não obteve sucesso. É um jogador que já apareceu aí, né, em possíveis negociações com o Flamengo. É um jogador que vinha por um preço aí um pouco alto. Não sei se pelas características, né, pelo que ele está jogando lá no Al Nassr, se ele resolveria aí o problema do Flamengo aí no ataque, né? É um jogador que saiu daqui do Corinthians com a fama de ser um jogador driblador, um jogador que vai para cima, mas lá no Al Nassr não tá dando muito certo não, tá? Então se ele viesse pro Flamengo aí, o preço seria bem alto. Não sei se compensaria, tá? Essa ideia aí do Flamengo tentar a contratação de Wesley. Cara, infelizmente o Flamengo tá de uma forma assim amadora impressionante, tá? O que tá vazando, o nível de profissionalismo do Flamengo tá ridículo, tá? Na forma de tratar os jogadores, na forma de tratar as situações do dia a dia do clube, de uma forma assim muito amadora mesmo, ridículo. O médico do Flamengo, Runco, diz em grupo do WhatsApp que Dela Cruz tem lesão crônica irreparável e critica a contratação. Olha só, no grupo do Flamengo tá entre aspas aqui, Flamengo barra. O médico criticou a contratação do meio uruguaio que custou 102 milhões. A mensagem de Runco. Entre aspas aqui, prezado João. Boa tarde. Vou tentar passar a situação de Dela Cruz, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular. Se algum membro já estiver afetado, estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo.
atenciosamente, fecha aspas. Isso aqui é ridículo, tá? Ridículo expor o jogador a esse nível. Além de acabar mentalmente com o jogador, ele tá esculhambando o ativo do clube. Então, se o Flamengo aqui, em uma possível futura, né, o Flamengo pensar em vender o jogador para poder até recuperar uma parte da grana, uma parte do que foi investido, lógico que o Flamengo não conseguirá vender ele hoje mais pelos 102 milhões que o Flamengo gastou, mas para recuperar uma parte, né, que seja ela 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões, enfim, o cara acabou de tirar essa possibilidade de uma forma madura. Isso aqui é motivo incontestável para uma demissão. O cara acabou com o ativo do clube. Aí o Flamengo foi lá e postou a nota. Aqui, ó, o Flamengo postou a nota, entre aspas. O Flamengo não comentará declarações extraídas de conversas privadas e pessoais. Primeiramente, que não deveria nem estar conversando essas coisas, né? Primeiramente, que o doutor, um médico, não deveria estar falando de seus pacientes, né? Assim, em grupos de WhatsApp para outras pessoas que não tem nada a ver com o clube. Não deveria estar falando desses jogadores, né? É uma questão ética, profissional. Normalmente fora de contexto e, em alguns casos, obtido por meios de condutas criminosas. Fora de contexto, se você ler o que está fora de contexto aqui, o cara está falando que o jogador dificilmente vai jogar em alto nível, né? E que nenhum clube seria louco, praticamente ele falou isso, que nenhum clube seria louco de contratar o jogador futuramente. Outro clube contratar o jogador futuramente. Então, por que isso aqui está sendo tirado de contexto, se foi o próprio médico que falou? Seja elas verdadeiras ou não, o clube segue focado em seus objetivos esportivos neste segundo semestre, mantendo o compromisso com o ambiente profissional e responsável. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar isso aqui, cara. Mantendo o compromisso com o ambiente profissional e responsável. O que não está tendo no Flamengo nesses últimos dias é profissionalismo, tá? É profissionalismo. E aqui tal. E aí, se você fosse mentira, né? Se fosse alguma coisa assim tirada de contexto e tal, porque os jogadores lá, eles ficam por dentro de tudo. Não é o caso? Olha o que a Arrascaeta postou. Após mensagem vazada de Runco, o médico do Flamengo, criticando a contratação de De La Cruz, a Arrascaeta posta foto ao lado do meia uruguai e escreve: aqui, ó, se trata de cuidar dos nossos. Simples assim. O Flamengo precisa ter cuidado com essas coisas, cara. Precisa ter pulso forte, pulso firme, tá? Não pode deixar umas coisas dessas aqui acabar com o elenco, porque isso aqui os jogadores vão se sentir prejudicado, tá? E eu não duvido nada os jogadores irem lá, conversarem com a diretoria para pedir a demissão do médico, tá? E seria justo. Já teve outras coisas, teve outros problemas já com o diretor e tal, não vou estar aqui falando especificamente dessa aqui. Seria justa a demissão do cara. Isso aqui quebra com o próprio time, tá? Quebra com os próprios jogadores, é o que sempre fala, né? O inimigo do Flamengo é o próprio Flamengo. E aqui a nota do Flamengo se torna uma coisa mais inacreditável ainda, porque o Flamengo mostra que permite esse tipo de ação, permite que o diretor chegue lá e fale asneira na frente da TV, né? Rebaixando um ativo do clube, no caso lá do Pedro, permite que o médico chegue e vaze um negócio desse aqui, né? Acabando com mais um ativo do clube. Eles permitem que o diretor, que o médico e outras pessoas que são parte do clube, que eles mesmos afetem o desempenho dos jogadores, que criem confusões. O Flamengo está permitindo isso aqui. Se o Flamengo não tomar uma decisão, entendeu? Não mandar um recado, o Flamengo está mostrando que concorda com tudo isso que está acontecendo, com todo esse amadorismo que está acontecendo. Infelizmente é isso. E até o próximo vídeo.